Evangelho de João, capítulo de número 11, do versículo de número 1 ao versículo de número 45. É uma passagem bem conhecida a respeito de Lázaro, né, amigo de Jesus, de Marta e Maria. Nós vamos ler esse texto e o versículo de número 1, ele vai dizer o seguinte: havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou com os cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Só depois disso disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Porém os discípulos disseram: Mestre, apenas uns dias atrás, os líderes judaicos tentaram apedrejar o Senhor, e assim mesmo deseja voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de luz do sol todos os dias, e durante cada hora do dia um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, isto quer dizer que está bem. Eles pensavam que Jesus falava do repouso do sono, mas na verdade Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês, alegro-me de que eu não estivesse lá. Por isso, vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam, venham, vamos até ele. Então Tomé, apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos até lá para morrermos com o mestre. Quando eles chegaram a Betânia, disseram-lhe que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta recebeu a notícia de que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele, porém Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, disse Marta, eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nisso ela deixou Jesus, voltou para casa e, chamando Maria separadamente, disse: o mestre está aqui e quer falar com você. Então Maria levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando os judeus que estavam na casa procuraram consolar Maria, viram que ela saiu depressa, pensaram que estivesse indo ao sepulcro de Lázaro para chorar. Eles a seguiram. Ao chegar ao lugar onde estava Jesus, estava vendo Maria cair aos pés dele, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e os judeus também, ficou muito perturbado e comovido. Onde ele está sepultado? Perguntou. Eles disseram: venha ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles diziam: ele que curou um cego, por que não pôde impedir este homem de morrer? E outra vez, Jesus ficou muito comovido. Nisso chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra pesada fechando a entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Porém Marta, a irmã do morto, falou: mas o mau cheiro será terrível, porque ele já está morto há 4 dias. Eu já não disse que se cresce veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então tiraram a pedra para um lado. Foi quando Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças dou ao Senhor porque me ouviu. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa destas pessoas que se encontram aqui, para que creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus gritou bem alto:
Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu preso com faixas de linho nas mãos e nos pés e com o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-o ir. Assim muitos dos judeus que estavam com Maria e viram isso acontecer, creram nele. Feche os seus olhos por um instante. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está neste lugar e eu quero que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração nessa noite. Que não sejam as palavras minhas, mas seja aquilo que o Senhor falar. Porque eu sei, Deus, que basta uma palavra tua e a circunstância da nossa vida muda. Basta tão somente o teu Espírito Santo ministrar o nosso coração. E as coisas mudam, Senhor. Tudo muda ao nosso redor por causa da tua palavra. Porque a tua palavra é poderosa. Leva a nossa mente cativa à tua presença nesse momento, Pai. Senhor, que nós possamos realmente ouvir a tua voz. E o teu Espírito possa ministrar-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, pela palavra que o Senhor já ministrou ao nosso coração através desse texto. Quando eu pensava a respeito desse texto, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu vou dar o seguinte tema a essa fala nessa noite. Remova a pedra. Irmãos, nós vemos no início do capítulo de número 11, nos versículos 4 e 3, quando Jesus fala a respeito, quando Jesus recebe a notícia a respeito de Lázaro, e ele diz assim, que havia um propósito na doença e também na morte de Lázaro. Ele deixa isso claro. E eu creio, pela palavra de Deus, que também Deus tem um propósito na sua vida e Deus tem um propósito na minha vida. E quando nós pensamos nos desafios que nos cercam, e fazendo uma comparação com a história de Lázaro, a história de Marta e Maria, eu observo nesse texto algumas instruções bíblicas que Jesus nos deixa aqui para que a gente possa ser desafiado pelo Espírito Santo de Deus a permanecer sendo fiel ao Senhor, crendo no Senhor, confiando na sua fidelidade. Irmãos, a doença, ela é um indicativo de que as coisas não estão bem na nossa vida, no nosso físico. Que alguma coisa no nosso organismo não vai bem. E que nós precisamos fazer alguns ajustes, né, na saúde. E alguns casos, infelizmente, chegam até a morte. E o que nós precisamos fazer diante desses desafios na nossa vida? O texto, ele aponta algumas respostas. Daquilo que nós precisamos fazer diante dos desafios da vida, sejam eles de enfermidades, sejam lutas financeiras, sejam lutas no relacionamento, seja qualquer tipo de luta que nós venhamos enfrentar no nosso dia a dia. Esse texto, ele aponta para nós, através dessa história, algumas respostas que Jesus ele nos dá e alguns desafios que nós precisamos absorver na nossa vida e praticarmos diante destes desafios. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite, e o que mais nós precisamos na nossa vida, porque nem sempre o mar vai se abrir, isso precisa ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração, porque muitas vezes nós nos frustramos diante das circunstâncias quando nós não vemos que as coisas mudaram como nós gostaríamos que elas mudassem. Então, nem sempre o mar vai se abrir. Nós cantamos nessa noite que quando o mar não se abrir, Deus vai nos conduzir por sobre as águas. E andar por sobre as águas nem sempre é fácil. São desafios maiores ainda. Mas são possíveis porque Deus sempre vai estar conosco. Então, a primeira coisa que nós precisamos é chamar por Jesus. É clamarmos por Ele, é pedirmos para que Ele venha estar conosco, caminhar conosco, suplicarmos o seu favor. Jesus, ele soube da notícia, ele ficou no lugar, mas ele sabia do que iria acontecer e ele queria que Deus fosse glorificado através dessa situação. Mas quando Jesus chega na aldeia e ele vai conversar com Marta, Jesus, ele começa a conversar com ela e Jesus, ele está preocupado com o coração de Marta. Observe a conversa que ele tem com ela no texto que nós lemos. Jesus começa a falar com Marta, e Marta ela cria em Jesus. Porém, ela começa a falar sobre uma confiança da eternidade. Eu sei, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu também sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Ela começa a jogar isso lá para frente. Mas o que Jesus está preocupado nessa conversa é mais com o coração de Marta. Se de fato ela realmente cria. Porque lá no versículo de número 39, quando Jesus manda tirar a pedra, o que Marta fala para Jesus? Ela é a primeira a dizer, ela já havia conversado com Jesus. Jesus já havia dito para ela, se ela cresce, ela veria a glória dele. E mesmo assim ela falou, Senhor, já cheira mal. Já tem 4 dias, já está fedido.
Senhor, e Jesus para ela, muito enfático, diz: Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E Jesus ordena mais uma vez: tirai a pedra. Irmãos, muitas vezes nós clamamos por Jesus na nossa vida, nós queremos ver a manifestação da glória de Deus em nós, mas nem sempre nós queremos remover as pedras que estão dentro do nosso coração. Coisas que muitas vezes impedem a ação do Espírito Santo de Deus. Nós clamamos por Jesus, nós cremos em Jesus, mas talvez nós só cremos nesse Jesus para a salvação lá para a vida eterna, só para o futuro. Nem sempre nós cremos que Jesus pode mudar as circunstâncias da nossa vida, aquilo que está em volta de nós, aquilo que muitas vezes parece impossível aos nossos olhos. Nem sempre nós cremos nisso. Já tenho me deparado com situações, ou às vezes mesmo experiências pessoais, ou de pessoas que creem em Jesus. Mas quando fala da vida pessoal, nem sempre a pessoa crê que Jesus pode mudar. E diz: não, mas já faz tanto tempo, já passou tanto tempo. E na nossa história, eu creio que Jesus, quando ele chega, quando nós clamamos por ele, que ele se aproxima, ele vai tratar coisas muito mais profundas no nosso coração, para depois as evidências externas dos milagres que nós esperamos, eles possam acontecer. Jesus, ele quer conversar conosco a respeito de quem ele é para nós, a respeito do seu poder. Ele quer falar conosco a respeito da nossa vida, do nosso relacionamento com ele. Ele quer transformar aquilo que está dentro de nós. E Jesus, quando ele conversa com Marta, ele vai tocar no coração de Marta a respeito daquilo que Marta realmente será que ela cria realmente no Senhor. E muitas vezes, quando nós clamamos, nós pensamos que Jesus está demorando. O Senhor está demorando tanto para chegar. E quando ele chega, nem sempre nós expressamos a fé que Maria expressou. Maria fala a mesma coisa que Marta fala, mas ela se lança aos pés de Jesus. Tão somente ela se lança. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aquela atitude de Maria então toca o coração de Jesus. O que nós fazemos quando os nossos sonhos já morreram? Quando situações, quando desejos no nosso coração já estão distantes, nós muitas vezes olhamos, e muitas vezes nós, quando Jesus se aproxima de nós e quer conversar conosco, nós muitas vezes dizemos para o Senhor: Senhor, mas não dá mais tempo? Né? Já dizemos como Marta, mas já fedeu, nós nos tornamos indiferentes a respeito do assunto, e nem sempre nós queremos que Jesus toque naquilo, porque nós já tentamos esquecer, mas no nosso íntimo nós ainda não esquecemos. E em meio a tudo isso, quando nós clamamos por Jesus, Jesus está ordenando: remova a pedra, tire a pedra. Mesmo que você diga: Senhor, já cheira mal, mas Jesus está dizendo para você nessa noite: tira a pedra. E eu vejo aqui alguns obstáculos. Então, o que é preciso? É preciso, então, nós nos entregarmos a Jesus. E na hora da entrega é preciso realmente nós obedecermos ao Senhor. É a hora de permitir com que o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos capacitar a removermos essa pedra, a colocarmos mesmo aos pés do Senhor, a nos entregarmos, a nos rendermos a Ele. E Deus, Ele nunca nos deixa sem resposta. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós chamamos o Senhor vem, o Senhor nos guia. Deus sempre tem uma palavra de consolo, Deus sempre tem uma palavra que vai despertar o nosso coração, Ele sempre vai ter uma palavra que vai nos dar a direção. Deus nunca vai te deixar sem resposta. Se nós clamarmos ao Senhor, se nós chamarmos por Ele, Ele vem ao nosso encontro. E Jesus, Ele quer curar o nosso coração ferido, diante de tantas frustrações na nossa vida, porque nós temos essas frustrações. Nós passamos por elas, nós passamos por adversidades, nós passamos por provação. Então se lance nessa noite aos pés de Jesus. Se lance como Maria se lançou. Toque o coração de Jesus. Derrame as suas lágrimas aos pés dele, porque ele quer curar você. E ele quer ajudar você a se entregar mesmo a ele. E eu creio que ele quer realizar milagres sobrenaturais na tua vida. Milagres extraordinários, coisas que os olhos não viram, que o coração não sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor. Entregue-se ao Senhor, e que o Espírito Santo de Deus vai ajudar você a tirar a pedra da dúvida. Essa é uma pedra que muitas vezes nós temos dentro do nosso coração. E o texto de Tiago 1, 5 a 8, ele vai dizer o seguinte: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunte-lhe, e ele alegremente lhes dirá.
pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como a onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhe dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado e ora para outro. A fé, nós precisamos aplicar a fé. Retire a pedra da dúvida, peça ao Espírito Santo de Deus diante das circunstâncias, porque às vezes a gente fala, eu creio, Senhor, eu creio, né? A Marta diz, Senhor, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia, eu creio. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Marta, eu creio, Senhor. Mas quando chegou diante da morte, ela disse, Senhor, já cheira mal, coloca a mão não retira a pedra. Já faz 4 dias. Irmãos, retire a pedra da dúvida. Se nós duvidamos, nós somos semelhantes às ondas do mar, que é agitada pelo vento. Nós não receberemos de Deus algo, nada. Então, quando você se entregar ao Senhor no teu dia a dia, diante dos teus desafios, dos sonhos, dos desejos do teu coração, você precisa pedir para o Espírito Santo remover a dúvida do teu coração. Pedir para que Ele aplique a fé no teu coração. E o Senhor vai fazer isso. Quando nós clamamos, quando nós chamamos por Jesus, Jesus nos responde e Ele acrescenta a fé no nosso coração. Em segundo lugar, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, a pedra da incredulidade, ela é removida. Nem sempre nós cremos. Tomé, ele era incrédulo. Está lá no capítulo de número 20 do mesmo evangelho. Porque antes, nesse mesmo capítulo, ele disse assim, vamos lá nós para morrer junto com ele, né? Foi a primeira coisa que o Tomé falou. E no capítulo 20, a palavra de Deus fala, no versículo 24 a 29, e eu quero ler com você esse texto, ele diz assim, olha, um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, naquela ocasião não estava com os discípulos. Isso depois da ressurreição, tá, irmãos? Com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando eles contaram a ele, nós vimos o Senhor, ele respondeu, eu não acreditarei nisso, se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca no seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém, de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse, paz seja com vocês. Então Jesus disse a Tomé, ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos, estenda a sua mão aqui no meu lado, pare de duvidar e creia. E então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Nós precisamos crer. Tomé era um crente que não cria. Talvez em algumas circunstâncias da nossa vida, nós somos esses crentes que nem sempre cremos naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, naquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Então creia, remova, peça para o Espírito Santo, seja sincero com Jesus, porque Ele conhece o teu coração, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Então diga para Ele, Senhor, olha, eu não estou crendo que o Senhor pode mudar essa situação. Diga isso para Ele, Senhor, seja verdadeiro com o Senhor. E peça para Ele aquilo que você fala, Senhor, eu posso não estar crendo, mas eu peço que o Senhor trabalhe no meu coração para que eu venha a crer. É assim que nós precisamos orar. Sermos sinceros com Deus, falarmos a verdade com Deus. Abrirmos o nosso coração para Ele, porque Ele já sabe. Muitas vezes, irmão, nós vamos orar e nós mascaramos a nossa conversa com Deus, né? Como diz a irmã Thalita, nós ficamos resenhando lá, né? E não vamos direto no ponto, não vamos falando direto para o Senhor. Então chegue para Jesus, Jesus, é isso que eu estou sentindo hoje. Eu estou duvidando, Senhor, eu não estou crendo. Mas a tua palavra diz que tu és poderoso, então me ajuda a crer, me ajuda a confiar. Remove a pedra da incredulidade. E eu creio que Deus quer remover a pedra da incredulidade do meu e do teu coração, em circunstâncias talvez diferentes da nossa vida, para que nós venhamos receber de Deus aquilo que Ele tem reservado para o nosso coração. Amém? Mais um ponto nessa entrega plena que nós precisamos fazer para o Senhor. Nós precisamos remover a pedra da indignação. Essa pedra ela é removida quando nós nos lançamos aos pés de Jesus e nós nos colocamos à disposição dEle para que Ele venha tratar o nosso coração. Observe no versículo 37. Quando Marta chora e quando Jesus chega ali diante do sepulcro e ele é comovido, alguns falam, olha, realmente ele amava o Senhor. Mas outros disseram assim, ele curou um cego porque não pôde impedir que este viesse morrer.
Irmãos, essa é a hora, quando nós nos deparamos com isso, e muitas vezes nós ficamos indignados com situações na vida, é a hora de nós darmos a honra a quem é digno de receber a honra. É a hora de nós colocarmos para Jesus e darmos a glória a Ele. Porque muitas vezes essas indignações do nosso coração, elas vão trazendo mais incredulidade, elas vão trazendo murmuração ao nosso coração. E isso é impedimento para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Nós somos chamados com um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Deus não te chamou por acaso. Nós não somos filhos do acaso. Nós somos filhos de Deus e chamados para a manifestação da glória de Deus. E Deus quer manifestar a glória dele em nós e através de nós. Foi para isso que nós somos chamados. E a palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Mesmo, irmãos, em situações em que nós pecamos contra Deus, entristecemos o coração de Deus. Quando nós nos arrependemos e nós nos colocamos na presença do Senhor para que Ele trate o nosso coração, para que Ele trabalhe na nossa vida, Deus é exaltado através de nós. Foi para isso que nós somos chamados. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para essa perfeição em Cristo. Nele nós somos perfeitos. E quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele não vê você como muitos dizem aquilo que você é. Mas Ele enxerga você santo, lavado, purificado pelo sangue de Cristo Jesus, pelo sangue do Filho amado de Deus. Então, irmão, deixe de ficar muitas vezes indignado com situações e honre a Jesus. Honre a Ele, não lance palavras ao vento. Mas o Senhor poderia ter feito isso antes, o Senhor poderia ter feito assim. Deus sabe o que é melhor e Ele sabe como trabalhar na nossa vida. A palavra de Deus fala no Salmo 136, versículo de número 1. E todo o capítulo de 136 dos Salmos, ele vai destacar sobre a benignidade de Deus, sobre a bondade de Deus. Ele fala, o versículo 1, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Este salmo descreve como é bom a gente louvar ao Senhor. Mesmo em situações que nós não entendemos, Deus está presente e Ele está acima das circunstâncias. Deus não te deixou, não te lançou no mundo, simplesmente deixa você viver de qualquer forma. Mas Ele vai trabalhar no teu coração, Ele se importa com você. Então creia, confie no Senhor. Não permita com que as indignações levem você a murmurar e entristecer o coração de Deus. Qual é a pedra que precisa ser removida dentro do seu coração hoje? Será o medo, talvez, de se lançar aos pés de Jesus? Às vezes nós temos medo de confiar em Deus. Será que o Senhor vai fazer mesmo? A gente fica assim, a gente entrega, mas a gente fica segurando. Será que Deus vai fazer mesmo? Ah, Senhor, mas será que o Senhor vai fazer? Senhor, olha, o Senhor tem certeza que o Senhor vai fazer isso mesmo? Isso é medo, muitas vezes, de se lançar, porque muitas vezes nós temos medo daquilo que Deus vai trabalhar dentro do nosso coração. Muitas vezes nós temos medo de perder as coisas à nossa volta. Mas quando nós perdemos, nós já ganhamos, porque nós ganhamos o Senhor. E o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Será que é a dúvida? Será que é a incredulidade? Será que é a indiferença? Será que é a pedra da rejeição, da baixa autoestima, da vergonha ou da desobediência? Qual é a pedra que está no teu coração e que muitas vezes tem impedido a ação de Deus na tua vida, na minha vida? É hora de nós perguntarmos isso para o Senhor. O Senhor quer trabalhar em nós, o Senhor quer fazer milagres na tua vida especificamente, não somente na igreja como comunidade, mas Deus quer que nós tenhamos experiências sobrenaturais com Ele, no dia a dia, na nossa casa, na nossa caminhada, na nossa família. Esse é o nosso Deus. Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele vai ser o mesmo, Ele não mudou. Deus permanece o mesmo. E nós precisamos tão somente nos colocarmos na presença do Senhor e pedirmos para que o Espírito Santo de Deus remova essas pedras que impedem a ação de Deus na nossa vida. Não importa se a situação já há longos anos ela continua do mesmo jeito. Deus pode mudar. Jesus quer mudar, você tem clamado por Ele, você tem chamado por Ele. Se você chamar pelo Senhor e verdadeiramente nós nos derramarmos aos pés de Jesus, o Senhor te dará a resposta. Ele tem uma resposta para nós, irmãos. Deus sempre tem uma resposta. Quando nós clamamos com fé, espere, confie, continue perguntando. Se Ele não responder hoje, Ele responde amanhã, mas Ele vai responder. Deus nunca nos deixa enganados. Deus nunca deixou nenhum dos seus filhos enganados. E Ele não vai nos deixar. Nós não somos os apóstolos, os discípulos de Jesus, os profetas, eles não foram melhores do que nós. Eles foram homens e mulheres como nós somos. E o nosso Deus, o Deus deles, que é o nosso Deus, continua sendo o mesmo. E nessa noite Ele quer ministrar o teu coração. Eu não sei qual é a tua situação, eu sei daquilo que se passa comigo.
Mas aquilo que se passa com você eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus que é fiel e um Deus que quer mover as circunstâncias da tua vida e quer te levar ao lugar onde Ele deseja que você esteja. Realizar os teus sonhos. Deus deseja isso. Deus se alegra com isso, irmãos. Quando nós pedimos para Ele, nós apresentamos a Ele isso. Eu quero que você se coloque em pé por um instante, nós vamos orar mais uma vez. Pedir para que o Espírito Santo de Deus revele ao teu coração o que precisa você entregar para o Senhor nessa noite. Não é aquilo que eu falo, mas somente o fato de nós lermos esta palavra e esses textos que estão aqui. Essa palavra é a verdade. E Jesus é a verdade. E Ele quer ministrar o teu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite por causa da Tua presença na nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, por causa do Teu amor. Por causa, Senhor, do milagre da salvação, do milagre da vida, Pai. E nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, pedindo para que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações. E Ele venha remover as pedras que impedem a ação do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, eu sei que há desejos profundos e íntimos dentro do nosso coração. Coisas que nós pedimos ao Senhor, sonhos que não foram realizados, Pai. Situações que ainda não mudou, mas que o Senhor deseja mudar. E nós chamamos pelo Senhor nessa noite. Deus, então venha ao nosso encontro, Pai. Venha remover, Deus, a pedra da dúvida, a pedra do medo, a pedra da incredulidade, da autocomiseração, Pai, da desconfiança, da falta de fé, Pai. Que muitas vezes, Deus, impede a ação do Teu Espírito Santo em nós. Sonda cada coração aqui essa noite. Eu creio que o Teu Espírito Santo quer tocar corações. Assim como o Senhor quer mover as circunstâncias do meu coração, para que eu me aproxime mais do Senhor e eu seja para Ti aquilo que Tu desejas. Eu creio que o Senhor quer fazer milagres extraordinários, sobrenaturais, no coração desses irmãos, na casa desses irmãos, na família, no lar, nos filhos, no marido, na esposa. Senhor, nas circunstâncias, no trabalho. Eu sei que Tu podes, eu creio em Ti, e eu creio na Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, Pai, que é capaz, Pai, de mudar, Deus, as circunstâncias da nossa vida, Pai. O Senhor é fiel, e nós declaramos, ó Deus, a Tua fidelidade aqui esta noite sobre as nossas vidas, Pai, sobre o nosso coração, sobre as circunstâncias da nossa vida. Nós declaramos o Teu poder, a Tua soberania, o Deus do impossível, o Deus que faz milagres, Pai, continua sendo o mesmo, e Tu és esse Deus, e Tu és o nosso Deus. E nós clamamos pelo Senhor nessa noite, para que o Senhor haja com graça, com poder, com grandeza, Senhor, no nosso coração. E nós Te exaltaremos, não somente pelos milagres, mas por tudo que Tu és. Tu és o nosso Deus soberano, Deus dos impossíveis. Nós cremos em Ti. Age, Deus, na nossa vida nessa noite, nesse tempo, que esses irmãos durante esta semana, durante esses dias, possam sentir o toque do Teu Espírito Santo em áreas específicas da vida deles, que precisam de uma mudança, Pai, que o Senhor quer agir, que o Senhor quer falar. E eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, Senhor, eu creio em Ti. Por isso eu oro para que o Senhor toque, Pai, no mais profundo do coração desses irmãos e dessas irmãs. Lá no íntimo, Deus, lá onde nem eles mesmos conseguem enxergar muitas coisas, mas que o Teu olhar sobrenatural consegue ver. Senhor, em nome de Jesus, sonda o coração deles. Talvez orações que eles não tenham coragem de colocar para o Senhor, mas está lá dentro do coração deles, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor nessa noite. Sonda, Pai, e age, Deus, traz a luz, ministra o coração deles. A Tua bênção, a bênção da Tua presença, a bênção que pode mudar, porque a Tua presença muda as circunstâncias da nossa vida. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, e nós declaramos o Teu poder sobre nós, a Tua soberania, o Teu senhorio sobre nós, para que o Senhor possa fazer, neste tempo, os milagres que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, eis-nos aqui. Nós nos colocamos à Tua disposição, para que o Senhor trabalhe em nós, e para que o Senhor haja no nosso coração. Em nome de Jesus, e para a Tua glória, porque tudo é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a manifestação do Teu poder em nós, para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado através da nossa vida e através das circunstâncias da nossa vida, para que aqueles que não creem em Ti possam crer em Ti pela Tua presença em nós. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe. Você pode assentar-se.